Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar sobre uma coisa que parece super complexa, mas que, no fundo, organiza o nosso mundo. Já pararam para pensar o que impede que o planeta vire uma bagunça total, com cada país fazendo o que quer? Pois é, a resposta está no direito internacional público. E hoje a gente vai desvendar juntos esse manual de instruções global. Beleza, então o nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa entendendo o que é, afinal, o direito internacional. Depois, vamos dar uma olhada lá atrás, na história, para ver de onde essas regras vieram. Aí, a gente entra numa questão fundamental, por que os países seguem essas regras. E, por fim, a gente aterrissa nos dias de hoje para ver como ele funciona e o que vem pela frente. Bora lá? Então vamos começar pelo começo, né? Entendendo os fundamentos. O que exatamente é esse tal de direito internacional? Olha só, pensem bem, são mais de 190 países no mundo. Cada um com o seu governo, suas leis, se achando dono do seu pedaço. Se não tivesse nada para organizar essa relação, a chance de virar uma confusão generalizada seria enorme, né? É aí que entra o direito internacional. Ele é, basicamente, o grande acordo que permite que todo mundo consiga conviver e até cooperar, em vez de viver em anarquia. E aqui está a definição mais oficial da coisa. É um conjunto de regras, tanto as que vêm do costume, da prática, quanto as que estão escritas em tratados, que organizam a comunidade internacional. E olha que interessante, não é só sobre países, não. Inclui também organizações como a ONU e, hoje em dia, até nós, os indivíduos. O grande objetivo de tudo isso? Manter a paz e a segurança no mundo. É super comum confundir esses três termos, então vamos esclarecer isso de uma vez por todas. O direito internacional público, que é o nosso tema, é a regra do jogo entre os países. Pensa no jogo da ONU. O direito internacional privado já é outra história. Ele resolve problemas de pessoas ou empresas de países diferentes. Tipo, se uma empresa brasileira compra algo de uma chinesa e dá problema no contrato. E as relações internacionais? Bom, isso é mais como o seu comentarista do jogo. É a área que estuda por que os países jogam de um jeito ou de outro. A estratégia, a política, não só a regra em si. Beleza. Agora que a gente já sabe o que é, a pergunta é: de onde isso surgiu? Não foi do dia para a noite, né? Essas regras foram construídas ao longo de séculos. É uma história longa, cheia de guerras, comércio e muita filosofia. Vamos fazer uma viagem rápida no tempo para entender os principais momentos. Olha, as primeiras ideias vêm lá da Grécia e Roma antigas. Eles já tinham noções de como lidar com estrangeiros, o chamado ius gentium, o direito das gentes. Depois, na Idade Média, com o comércio bombando pelos mares, foi preciso criar regras para isso funcionar. Mas o ponto de virada, o Big Bang do direito internacional moderno, foi em 1648, com a Paz de Westfália. Foi ali que nasceu a ideia do Estado soberano, sabe? Aquele país que manda no seu próprio território. E essa ideia é a base de tudo até hoje. Ok, chegamos numa pergunta que vale US$ 1 milhão. Se os países são soberanos, donos do próprio nariz, por que raios eles obedecem a regras internacionais? Não tem uma polícia mundial para obrigar. O que faz com que eles cumpram os acordos? Bom, existem basicamente duas grandes correntes de pensamento que tentam explicar isso. A primeira é o justnaturalismo. A galera dessa teoria acredita que existem leis superiores, que vêm da razão, da justiça ou até de uma ordem divina. É como se existissem regras morais universais que estão acima da vontade de qualquer país. Por exemplo, a ideia de que escravizar alguém é errado não precisa estar num papel para ser verdade, certo? É uma lei natural. Já a outra turma, a do positivismo, pensa bem diferente. Para eles, não tem essa de lei superior. A lei é o que os estados combinam entre si e ponto final. Se não está escrito num tratado ou se não é um costume aceito por todos, não é lei. O que vale é o consentimento, a vontade do Estado em aceitar aquela regra. E para entender o positivismo na prática, o caso Lotus é perfeito. Aconteceu o seguinte: um navio francês bateu num turco em alto mar. A Turquia prendeu e julgou o oficial francês. A França reclamou, dizendo que a Turquia não podia fazer isso. A Corte Internacional, na época, decidiu o seguinte: existe alguma regra que proíbe a Turquia de julgar oficial? Como não existia, a Turquia podia sim. Ou seja, o que não é proibido é permitido. É o positivismo puro. A liberdade do Estado é a regra, a restrição é a exceção. Ok, já viajamos pela história e pela filosofia. Mas e hoje? Como é que a coisa funciona no século XXI? O mundo, principalmente depois das grandes guerras, mudou da água para o vinho, e o direito internacional teve que acompanhar essa evolução. É muito importante a gente entender isso aqui.
O direito internacional não é como o direito brasileiro, que tem um governo, um congresso e juízes que mandam em todo mundo. A ordem mundial é horizontal. Não tem um chefe do mundo. Pensa numa mesa redonda, onde todos os países sentam como iguais. É um sistema de coordenação, não de subordinação. Eles combinam as regras entre si. E se alguém quebra o combinado? Sim, existem sanções, punições, que podem ser econômicas ou políticas. E o direito internacional não para de evoluir. A gente vê algumas tendências muito claras. A universalização, porque hoje quase todos os povos têm seu próprio Estado. A regionalização, com a formação de blocos como a União Europeia ou o Mercosul. A institucionalização, com a criação de um monte de organizações internacionais. Mas talvez a mais importante seja a humanização. O direito deixou de ser só uma coisa de estados para estados e passou a se preocupar com as pessoas, com os direitos humanos. Isso é uma mudança gigantesca. Para a gente fechar, vamos falar sobre o propósito de tudo isso. Por que o direito internacional existe? O objetivo dele mudou bastante com o tempo, acompanhando a evolução do mundo. Dá para pensar em 3 grandes fases. A primeira foi a da coexistência. O objetivo era só evitar que um país invadisse o outro. Basicamente, regras de boa vizinhança. Depois veio a fase da cooperação. Os países perceberam que podiam lucrar se trabalhassem juntos, no comércio, nas comunicações. E hoje, a gente está entrando na fase da solidariedade. Agora, o papo é sobre enfrentar problemas que são de todo mundo, como proteger o meio ambiente ou combater pandemias. São desafios que nenhum país resolve sozinho. Essa frase parece um trava-línguas jurídico, mas a ideia é incrível. Vamos traduzir. Jus cogens são as regras sagradas da comunidade internacional. Pensa na proibição do genocídio, da pirataria, da escravidão. Nenhum país pode fazer um tratado que permita isso. São normas que não podem ser negociadas. E por serem tão importantes, elas geram obrigações erga omnes, que em latim significa para com todos. Ou seja, se um país comete genocídio, ele não está violando uma regra apenas contra aquele povo. Ele está violando uma obrigação que tem com a humanidade inteira. Qualquer país pode se sentir ofendido. É o nível máximo de solidariedade. E a gente termina com essa provocação. Esse manual global não é um livro fechado, empoeirado numa estante. Ele está sendo escrito e reescrito todos os dias. E agora, com desafios novos e gigantescos batendo na nossa porta, como a inteligência artificial, as mudanças climáticas, a grande questão é qual vai ser o próximo capítulo. Como a gente vai adaptar essas regras para garantir que o futuro seja de cooperação e não de conflito.